O majestoso, se não tivesse terminado ainda, fosse até agora, domingo, hora do almoço, continuasse, jogo rolando, o Corinthians provavelmente não conseguiria nem empatar o jogo. Nós vamos fazer uma análise aqui do clássico e dos momentos de São Paulo e Corinthians. O São Paulo ele pode tranquilamente começar a planejar 2024, até com o fôlego dessas duas vitórias depois do título da Copa do Brasil. E o Corinthians ele vai ter na terça-feira, talvez, aquele fechamento de um período de muitos equívocos, cerejinha no bolo, sabe? Aquele bolo mal feito, mal preparado, não pegaram a receita direito, mexeram mal, botaram ingrediente ruim, aí ele vai ficar pronto na terça. Pode ser que alguém salve esse bolo de última hora, mas a tendência é que esse bolo fique uma porcaria. Então nós vamos falar dessas duas situações, pedindo para você deixar aquele like bonito pra gente, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, rumo a 130 mil inscritos, vambora! Palpites para hoje. Vou dizer, vai rolar um semimuro aí. Você vê que as cotações de Santos e Vasco estão muito próximas. Eu acho que nesse quadro é bom você pensar numa dupla aposta aí. Tipo, vitória do time da casa e empate. Eu faria isso. Tem esse cenário no site. Lá no Aposta Ganha tem. Red Bull, Bragantino e Palmeiras. Um jogo muito importante, um confronto direto, valendo vice-liderança. Mas o foco do Palmeiras está no Boca. Eu acho que vai dar Red Bull Bragantino nisso aí. Podemos ter um vice-líder surpreendente do Campeonato Brasileiro. Todas as cotações dos jogos estão no site. Clica no link do primeiro comentário desse vídeo. Aí você vai se cadastrar e vai começar a se divertir muito. Pode se dar bem nesse fim de semana com responsabilidade, o que eu sempre peço, o que eu sempre repito aqui. Então clica no link do primeiro comentário do vídeo. Cada cadastro ajuda muito, muito. Vocês não têm ideia. O nosso trabalho aqui no canal é bem importante. Tá bom? Vamos! Eu vou começar falando do São Paulo e vou deixar o aspecto mais problemático do vídeo para o fim, né? Que é a situação do Corinthians, a situação que preocupa. O São Paulo ele conseguiu relaxar, porque o São Paulo tinha uma pressão de anos sem títulos nacionais, pressão que o Paulista lá com o Crespo amenizou um pouquinho, mas não muito. Então ele focou nas Copas por isso e foi uma aposta ousada, porém acertada dessa diretoria. Vamos contratar pensando nas Copas, vamos planejar pensando nas Copas, vamos ter uma postura nos jogos pensando nas Copas. Tanto que no Campeonato Brasileiro, o São Paulo acabou fazendo jogos muito abaixo do que poderia por esse foco nas Copas. Então, você pega aí a derrota em casa para o Atlético Mineiro. São Paulo não foi bem. Deu uma melhoradinha com a entrada do Lucas, mas o próprio Lucas fez um pênalti ali, acidental, deu do que deu. Atuação morna contra o Botafogo, ruim contra o Bahia, ruim contra o América Mineiro, muito ruim, grande parte do jogo contra o Internacional. Você via ali que o São Paulo tinha condições de fazer jogos melhores contra esses adversários, mas né, tinha todo um planejamento específico para a situação de Copa do Brasil e Sul-Americana. Quando essas disputas terminam, São Paulo tem Coritiba e Corinthians pela frente. Os dois jogos no Morumbi. Ganha os dois jogos, vai a 34 pontos. Respira. A situação do São Paulo de tabela do Campeonato Brasileiro, ela era irreal. Ela estava contaminada pela disputa da Copa do Brasil, pela disputa da Copa Sul-Americana. Isso acabou. Então, daqui para frente, o São Paulo vai com tranquilidade poder terminar esse Campeonato Brasileiro pensando em 2024. É o melhor contexto para você fazer um planejamento. Você já garantiu a tua meta da temporada, você já sabe o que vai disputar no ano que vem, você tem tranquilidade. Óbvio que né, o Campeonato Brasileiro é difícil, não dá para você também largar totalmente. São Paulo vai pegar o Vasco, que vai levar o jogo muito a sério, com o risco que ele tem de rebaixamento. O jogo é do Rio, no sábado que vem. Porém, o São Paulo tem a tranquilidade de não entrar pressionado nesses jogos e a oportunidade, porque eu estava vendo aqui, para esse jogo, o São Paulo não vai ter Rafinha, Beraldo e Luciano. É uma oportunidade para o Dorival começar a fazer outros tipos de observação, testar jogadores nessas posições, porque, por exemplo, Beraldo é um risco. O São Paulo não ter o Beraldo em 2024, esse risco existe. Inclusive, acabou de renovar, estender esse vínculo para se proteger numa venda, para efetivamente ter um lucro maior numa venda que parece perto de acontecer. Pablo Maia é outro que pode deixar o São Paulo, Nestor, Wellington, tem jogadores aí. Luciano, que tem uma história de Arábia Saudita agora, pode ser
pelas informações que chegam e pelo fato desses jogadores terem se valorizado nesse ano, que esses jogadores saiam. Então, é começar agora a testar o que tem no elenco e observar o mercado, porque, por exemplo, tem clube agora, nós estamos... Jorge, tá cedo, hoje é 1º de outubro, tá cedo nada. Já tem clube aí discutindo, fazendo plano para contratar o Bruno Henrique, se ele não renovar com o Flamengo, já tem muita coisa acontecendo. Então é a hora, o São Paulo tem dinheiro em caixa, porque entrou o dinheiro, está entrando o dinheiro do bom 2023 que o São Paulo fez, os 70 milhões da Copa do Brasil, tudo que o São Paulo arrecadou de bilheteria, de camarotes, de patrocínios, de cotas de TV, por ter ido longe nas competições, principalmente de mata-mata. Então, vai ser um ano positivo para o São Paulo. Há sempre um risco, sempre uma preocupação, quando o mercado sabe que entrou muito dinheiro em caixa naquele clube, de tentar dar uma inflacionada na hora da negociação. O empresário fala, opa, o São Paulo está com muito dinheiro, vamos jogar o preço para cima. Então o São Paulo vai precisar ser habilidoso, duro nas negociações para se proteger, mas isso faz parte do jogo. Quem está lá no São Paulo sabe como é que funciona esse mercado do futebol. Mas o São Paulo tem, para 2024, boas perspectivas nessa coisa da montagem ou de uma eventual remontagem muito profunda de elenco, como eu disse no vídeo da pós-Copa do Brasil. A segurança de que, além de ter mais dinheiro em caixa em 2023... o São Paulo tem o Dorival para conduzir esse processo, para tocar esse processo. E é um cara também com experiência nisso, em montagem de grupo, em fazer indicações. Então, claro, você vai perguntar para o Dorival, você toca nesse assunto com ele em coletivo, ele não quer falar disso. Dorival, e aí, o planejamento para 2024? E aí, Dorival, a reta final do Brasileiro vai ser de boa, vai ser tranquila? Óbvio que ele não vai falar sobre isso. Mas esse pensamento, ele já pode começar a se expandir um pouquinho mais nas internas ali do São Paulo. Pô, vamos lá, respiramos no Brasileiro, estamos tranquilo, ganhamos o título, não tem pressão, vamos começar a pensar ali no ano que vem. Tem mais quantos pontos para alcançar? Porque tem a história do número mágico. É 45, é 46, é 47. Tá bom, então mais 4 vitórias. Tá, mais 4 vitórias dá para pensar? Aí eu vou olhar a tabela do São Paulo até o fim do Campeonato Brasileiro. Eu nem tinha feito esse exercício antes do vídeo. Tem coisas que eu vejo na hora aqui e vou fazendo junto com você. Então, os próximos compromissos do São Paulo. Ele vai ter o Vasco do Rio sábado. Esse é chato, porque, né, é o Vasco jogando a vida e o Vasco que cresceu, que evoluiu nas mãos do Ramon Dias, com os reforços e vai jogar dentro de casa. Depois ele vai ter Goiás fora, também desesperado, mas de um nível técnico abaixo do Vasco. Ele vai ter Grêmio em casa, Grêmio lutando por vaga em Libertadores. Palmeiras fora, Palmeiras ainda, mesmo se ele estiver na final da Libertadores, esse jogo ainda não vai ser tão próximo da final, né? Deixa eu ver aqui, só para ver se eu não estou falando bobagem. Pode ser que o Palmeiras passe, eu acho inclusive que vai passar pelo Boca. A final dia 4 de novembro. Esse jogo é perto da final, mas é a 8 dias da final. Palmeiras talvez vá com o time titular aqui. Atlético Paranaense fora, brigando por Libertadores, o Furacão. Cruzeiro em casa, Cruzeiro mal. Fluminense fora, complicado. Red Bull Bragantino em casa, complicado. Santos fora. O São Paulo é superior, mas é o Santos na vida, desesperado. Cuiabá em casa, será? Como é que vai estar a situação do Cuiabá, faltando 4 rodadas para acabar o campeonato? Bahia fora, mesma coisa. Atlético Mineiro fora, Flamengo em casa. Tem alguns jogos aqui que são realmente complicados. E foi muito importante ganhar essas 2 partidas. Muito importante, porque aqui para você pensar nas 4 vitórias, pode pensar de repente Goiás fora, Cruzeiro em casa, o Cuiabá em casa. Eu acho que o São Paulo vai alcançar, mas tem alguns compromissos aqui delicados, onde o São Paulo vai poder tirar uma vantagem no aspecto psicológico, porque ele vai entrar menos pressionado que todo mundo aqui, né? Pode ser, por exemplo, última rodada, Flamengo do Morumbi. O Flamengo pode estar fazendo conta para ir para a Libertadores e o São Paulo de boa, tranquilo. Joga aí no teu desespero, Flamengo, eu tô tranquilo, sabe? Então, o peso de não ganhar um título, o São Paulo tirou. A meta do ano tá batida, era ganhar a Copa do Brasil ou a Sul-Americana, de preferência as duas, não foi possível, mas beleza, vamos tocar. Fazer mais 4 vitórias. Pô, é jogo pra caramba aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 jogos pra fazer 4 vitórias, pra fazer 12 pontos, 13, né? Um empatezinho. É muito possível fazer. Então, é o São Paulo muito mais leve agora. Mas não pode errar nesse planejamento, principalmente se perder jogadores, precisa ser certeiro nas reposições. Agora o seu Corinthians. Vamos lá, senhor Corinthians, senhor Esporte Clube Corinthians Paulista. 2023...
Primeiro eu vou falar da derrota, tá? Vamos falar do jogo, sim. O que a gente viu ontem? Pô, o Mano deu 2 treinos. E, Jorge, então com 2 treinos não dá pra ver muita coisa. Com 2 treinos você não consegue corrigir tantos problemas de um time que tem muitos problemas. Mas a gente viu um Corinthians um pouquinho mais compactado ontem. Assim, foi o máximo que deu pra gente ver. Sai um gol do Romero no início, só que o Corinthians fica acuado depois disso. O São Paulo tem a posse, o São Paulo tem o controle, o São Paulo finaliza 19 vezes no jogo contra 6 do Corinthians. O Corinthians cruza 10 bolas do jogo, apenas uma ele consegue acertar, apenas um cruzamento. Então o Corinthians ele faz o gol no início, depois ele perde, ele não teve, né? Ele só teve o gol no início, ele não teve em nenhum momento o controle do jogo. O Corinthians não sabia o que fazer com a bola. Esse é um dos grandes problemas do Corinthians hoje, que é falta de lucidez, assim, falta de um jogo pensado, de um jogo coletivo. Como é que o Corinthians constrói o seu jogo? Não tem construção. Teve individualidade em vários momentos do ano com o Roger Guedes, que já foi embora. Em momentos pontuais do ano, quando estava inteiro e era possível fazer alguma coisa com o Renato Augusto. Era isso. O Corinthians, ao longo do ano, foi isso. O Rojas, que chegou, tentou fazer alguma coisa desde que chegou. O Cássio segurando as pontas lá atrás. Se vira aí, meu filho, pelo amor de Deus, salva nós. É isso. O Corinthians esse ano é isso. E ontem isso não ia aparecer. Um jogo coletivo não se constrói em 2 treinos. Em 2 treinos você tenta reposicionar, dar uma arrumadinha na casa, proteger a defesa, compactar o time, deixa esse time mais fechadinho, jogando mais próximo, para que as tabelas saiam, para que você tente ali uma troca de passes. Mas o Corinthians não tem isso automatizado ainda. Então o Corinthians ontem era isso. Era praticamente nada. Não fosse o Cássio, a coisa ia ficar pior. O Cássio, mais uma vez, evitou. Ele não conseguiu evitar uma derrota ontem, mas ele conseguiu evitar uma derrota maior do Corinthians. Então, o Corinthians hoje é isso. Você viu um time um pouquinho mais assim, mais juntinho, sabe? Mais agrupado, fechando espaço. Em alguns momentos ele não permitia que o São Paulo agredisse, mas nada. E aí no segundo tempo o Corinthians tentou sair um pouquinho mais, o São Paulo acionou bastante o Lucas, como eu disse aqui, o Lucas gerou pelo menos umas 3 ocasiões de gol no segundo tempo que ou não entraram por imprecisão ou porque o Cássio estava lá para salvar, né? Então, enfim, é isso. O Cantillo jogou ontem, o Cantillo não jogava uma pá de tempo e o Cantillo sentiu a falta de ritmo, o Cantillo abandonou o Calleri em um dos gols do São Paulo, parou, largou, vai lá Calleri. São muitos os problemas. Renato Augusto entrou faltando 20 minutos, entrou mais solto lá no ataque e não foi tão possível assim mudar o panorama. Quem mais? O Biro entrou, o Wesley entrou, Rony entrou, mas não mudaram o panorama. O Corinthians poderia continuar jogando até agora, que, né, tecnicamente foi um time que produziu pouco, é verdade. Nós estamos falando de um time que entrou com 3 titulares apenas, com o Cássio, com o Gil e com o Wesley. É verdade. Mas ainda assim, não fugiu muito de um padrão que a gente tem visto do Corinthians nesse ano de 2023. Com o Vanderlei Luxemburgo, o time avançou poucas casinhas, pouquíssimas, bem devagarzinho. E por isso foi feita essa troca, acho que a troca feita até com algum atraso, mas acho que muito pensando, muito com um foco no milagre para terça-feira. Pô, precisamos trazer alguém, porque com o Luxemburgo a gente sabe, é tipo o pensamento que o Flamengo deveria ter tido. O problema é que o Corinthians teve esse pensamento tardiamente, o Flamengo também. Quando o Sampaoli botou o time na final, você sabia, pode ficar com ele que não vai arrumar nada. Então, se você já sabe que não vai arrumar nada, troca. Seja lá quem for, o cara pode ser que consiga alguma coisa, porque com quem tá aí não vai dar nada. É exatamente com as diferenças de qualidade de time, de aspirações, dos problemas internos que no Flamengo foram muito grandes, relacionamento. Acho que a questão do Luxemburgo nem era essa, a questão do Luxemburgo era trabalho mesmo, trabalho de campo mesmo, né? Guardadas aí as devidas diferenças entre um panorama e outro, eu vejo semelhança. O Corinthians deveria ter feito essa troca lá atrás. O Corinthians classificou do jeito que classificou contra o Estudiantes. Ok, você vai comemorar essa classificação. Pô, nós demos um passo, nós vamos para a semifinal da Sul-Americana. Nós estamos vivos. Mas vem cá, ô Luxemburgo, desculpa, tchau. Não dá para você continuar depois do que aconteceu. Olha como o Corinthians passou. É ter essa leitura e essa coragem. Eu sei que tem muito dirigente que pensa, pô, eu vou mandar o cara embora agora. Acabei de botar o time de uma semifinal. Aí vem a imprensa. Plá, como é que você troca agora? Cara,
É convicção, é coragem. Eu sou um dos defensores, eu sou um dos... Foi ontem, no vídeo de ontem, eu acho que eu falei sobre isso, ou anteontem. Eu acho que foi no dia anteontem, que eu disse aqui, cara, eu acho que esse conceito que parte da imprensa começou a espalhar de que é um absurdo interromper trabalho no meio da temporada, não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ter trabalhos que não andam, que não dão sinal de que andarão, e você precisa interromper, estancar uma sangria. O Bayern de Munique, quando foi campeão da Champions, com 100% de aproveitamento em 2020, ele trocou o treinador em outubro para novembro. Ele mandou o Kovac embora, trouxe o Hansi Flick, o cara ganhou a Champions enfiando 8 no Barcelona, e ganha de todo mundo. Por quê? Porque se detectou que o trabalho não tinha perspectiva de melhora. O Corinthians deveria ter feito isso, deveria ter agido antes. Dane-se o que parte da imprensa vai falar, cara. Era o correto a se fazer. E o Corinthians fez isso tardiamente. Então ele vai dar ao Mano 4 oportunidades de treino, porque hoje é recuperação e um pouquinho de treinamento. Aí tem a viagem, acho que viaja hoje para jogar amanhã, para treinar na segunda e jogar na terça. São 4 treinos, os 2 antes do São Paulo, os 2 antes do Fortaleza. 4 treinos para o Mano tentar um milagre de botar o time na final da Sul-Americana. Claro que pode acontecer. Porque é mata-mata, porque o Fortaleza não abriu vantagem no primeiro jogo, porque é o Corinthians com a sua história de decisões, é claro, porque tem Renato Augusto, é a galera que vai voltar na terça-feira. Tem Renato Augusto voltando, tem Yuri Alberto voltando, tem Fagner voltando, tem Moscardo voltando. Moscardo que inclusive hoje eu acordei lendo que tem história de Barcelona aí interessado, né? O Corinthians pode acabar perdendo esse jogador muito em breve. Tem essa galera aí que individualmente pode fazer a diferença. Eu não descarto o Corinthians da final. Acho que vai passar o Fortaleza. O meu favorito é o Fortaleza. Mas, eu não descarto o Corinthians. Até porque o Mano chegou e vai tentar fazer alguma coisa. Mas é muito difícil. E isso vai coroar, se o Fortaleza for eliminado, isso vai coroar um ano de muitos erros dessa diretoria. A gente está às vésperas do período eleitoral. Eu sei que o ambiente está muito pesado no Corinthians. Aliás, eu vi o desabafo do presidente do Ilho na sexta-feira, respondendo a uma crítica de um candidato da situação, da oposição, de um possível candidato da oposição nas próximas eleições. Eu me espantei, assim, com o tom de voz do presidente do Ilho, com a respiração, sabe, assim, com o quanto aquilo parecia pesado para ele naquele momento. E é difícil mesmo, uma responsabilidade de você gerir um clube como esse, de tomar decisões num clube desse tamanho, com essa cobrança, com essa responsabilidade. Eu sei, mas presidente, o senhor foi eleito para isso, o senhor, ninguém o obrigou a se candidatar, né? Ninguém é candidato a presidente do Corinthians por uma imposição de alguém. Ninguém chega e fala, não, olha aí, ó, o senhor vai lá. Não, o senhor se dignou a isso. Então... E aí o senhor vai ser avaliado, vai ser criticado, é natural que a oposição fiscalize e critique os eventuais erros da sua gestão. Foi uma gestão de um planejamento ruim, uma diretoria que errou bastante, uma diretoria que fez uma aposta no Lázaro arriscada demais para aquele momento, uma diretoria que trouxe o Cuca com um turbilhão de coisas acontecendo. Foram os 6 dias mais tumultuados do ano que o Corinthians viveu. Não era o momento. Não discuto a capacidade do Cuca. Eu acho o Cuca um ótimo treinador, um dos melhores que a gente tem no futebol brasileiro. Mas aquele não era o momento. E o Cuca também atrapalhou muito essa passagem, porque as declarações foram infelizes. Eu já fiz muitos vídeos falando disso aqui na época. O Cuca nega, e aí a justiça suíça desmente o Cuca e a coisa fica pior. Então, enfim, passou, né? Mas foi um erro. Para aquele momento, foi um erro. Foi um erro do presidente. E a contratação do Luxemburgo me pareceu um outro erro de um treinador que, repito, jamais vou aposentar qualquer profissional. Mas hoje o Luxemburgo não me parece uma opção segura. Se eu me basear pelos últimos trabalhos dele, e eu estou falando de últimos trabalhos, não estou falando de 2, 3 anos não, tá? Estou falando de, uns quase 20. Eu não vou ter elementos que me deixem muito seguro para contratá-lo. E o presidente do Willi fez essa aposta. Então, presidente, tá aí. Fora as questões de negociações de jogadores, né? Tudo que o Corinthians abriu mão para ter o Yuri Alberto. Você pode discutir muito a condução, né, do aspecto financeiro, de montagem de elenco do Corinthians.
Por mais que o Corinthians hoje tenha tentado e até conseguido em alguma medida manter essa dívida que é grande sob controle, aumentar essa arrecadação, que é muito importante. O Corinthians é um canhão de arrecadação, uma das maiores torcidas do mundo, não é só do Brasil. Então, mas acho que ela precisa de uma gestão que erre menos. E é o que eu disse também em um outro vídeo dessa semana. Todo mundo pode errar, né? Mas quando você está numa empresa, nesse caso os clubes são tocados como empresas, né? Com o potencial de arrecadação de um Corinthians, de um São Paulo, de um Flamengo, você não tem o direito de errar tanto. O cara que tá do Cuiabá errar com menos dinheiro, você fala, é difícil fazer futebol no Cuiabá, né? O cara do Novo Horizontino, o cara do Guarani, o cara do Juventude, o cara, é complicado, né? A receita dos caras é desse tamanho. O cara do Corinthians não pode errar tanto. Convenhamos, não pode errar tanto. E o grupo que comanda o Corinthians hoje, ele não me parece o mais capacitado. Honestamente, eu não conheço a fundo todos os candidatos de oposição, eu não vivo a política do Corinthians, mas eu sei que as figuras que hoje compõem o grupo que está no poder, né? André Sanches, que fez lá um acerto e se aproximou novamente, o André Negão, que será o candidato desse grupo nas próximas eleições, essas pessoas não me passam a sensação de preparo no momento em que a gestão do futebol está cada vez mais profissional, cada vez mais exigente, cada vez mais complexa. Tem contratos importantes a serem assinados para o futuro dos clubes com a Liga, com fundos de investimento chegando, novas negociações de direito de TV. São temas muito sensíveis, é um momento muito crucial para o futuro das instituições do futebol brasileiro. E eu não sei se com esse grupo o Corinthians estaria nas melhores mãos para ter essas decisões tomadas a partir do ano que vem. Honestamente, eu não sei. Na verdade, eu sei, eu acho que não estão. Se o presidente Duílio conseguir fazer aí o seu sucessor, se o André Negão for eleito nas eleições e me surpreender com uma boa gestão, eu serei o primeiro aqui a aplaudi-lo, a elogiá-lo. Mas não é a sensação que me passa. Então, o Corinthians, o jogo de terça-feira, ele vale muito além de uma classificação para a decisão da Sul-Americana. Ele vale a salvação. Um bolo que tá ruim, tá sendo mal preparado, alguém vai chegar com o ingrediente salvador na terça-feira, pum, salvamos o bolo. É isso que vai representar o jogo da terça-feira, porque por enquanto a receita tá desandando, a massa tá desandando, vai solar, vai ficar uma porcaria. Eu até gosto do bolo solado, tá? Vai ficar ruim, a não ser que um milagre aconteça na terça-feira. Trouxeram o Mano Menezes para ser o cozinheiro desse milagre. Vamos ver o que ele consegue fazer. Like no vídeo se você ficou até o final. Um bom domingo para todos. O que você pensa aí do momento do São Paulo, planejamento do ano que vem? O que você pensa aí da situação do Corinthians? Dá para passar na terça-feira? Não dá? Deixa nos comentários. Um ótimo domingo com a família, com os amigos, ou aí sozinho no seu canto, ou aí trabalhando. Fica de boa. Boa semana que tá chegando amanhã. Juízo e tchau.